A parábola do bom samaritano é uma das histórias mais conhecidas ensinadas por Jesus. Muitas pessoas já ouviram essa narrativa diversas vezes dentro da igreja, em estudos bíblicos ou em mensagens devocionais. No entanto, quando olhamos com mais atenção para o que Jesus realmente ensinou, percebemos que essa história não é apenas sobre bondade ou compaixão. Ela fala sobre algo muito mais profundo, a forma como usamos nossos recursos, nosso tempo e até mesmo o nosso dinheiro para demonstrar um amor que vai além das palavras. A mensagem do bom samaritano revela que a verdadeira generosidade não é apenas um sentimento bonito no coração, mas uma atitude prática que exige decisão, planejamento e muitas vezes sacrifício. Imagine uma situação muito comum nos dias de hoje. Você está caminhando pela rua, talvez indo para o trabalho, resolvendo algum compromisso ou simplesmente voltando para casa. De repente, você vê alguém sentado na calçada, pedindo ajuda. Talvez seja alguém pedindo comida, talvez pedindo algum dinheiro. Muitas vezes, sem perceber, desviamos o olhar. Às vezes fingimos que não vimos. Em outras ocasiões, sentimos até um certo incômodo, mas seguimos em frente pensando que outra pessoa pode ajudar. Em muitos casos, dizemos para nós mesmos que nossa situação também não está fácil, que temos contas para pagar, ou responsabilidades que exigem prioridade. Situações como essa revelam uma realidade que muitas pessoas enfrentam diariamente. Nós dizemos que acreditamos no amor, falamos sobre ajudar o próximo, cantamos sobre generosidade e compaixão. Porém, quando surge uma necessidade real diante de nós, muitas vezes reagimos com hesitação ou indiferença. Esse contraste entre aquilo que professamos e aquilo que praticamos foi exatamente o ponto que Jesus decidiu abordar ao contar a parábola do bom samaritano. Jesus contou essa história durante uma conversa com um especialista na lei. Esse homem conhecia profundamente as Escrituras e os mandamentos religiosos. Ele se aproximou de Jesus com uma pergunta importante: o que alguém precisa fazer para herdar a vida eterna? Em vez de responder diretamente, Jesus devolveu a pergunta, pedindo que o próprio especialista lembrasse o que estava escrito na lei. O homem respondeu, citando 2 mandamentos fundamentais: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Jesus então confirmou que aquela resposta estava correta. Amar a Deus e amar o próximo realmente resume toda a lei. Porém, o especialista queria se justificar e perguntou algo que parecia simples, mas que carregava uma grande profundidade. Quem é o meu próximo? Foi a partir dessa pergunta que Jesus contou a parábola que atravessou séculos e continua confrontando pessoas até hoje. Na história, Jesus descreve um homem que estava viajando de Jerusalém para Jericó. Essa estrada era conhecida por ser perigosa, cheia de curvas e regiões isoladas, onde ladrões frequentemente atacavam viajantes. Durante a jornada, aquele homem foi surpreendido por assaltantes. Eles o espancaram, roubaram suas roupas, levaram tudo o que ele tinha e o deixaram caído à beira da estrada, gravemente ferido e quase morto. Depois de algum tempo, um sacerdote passou por aquele caminho. O sacerdote era um líder religioso, alguém que dedicava sua vida ao serviço no templo e ao ensino da lei de Deus. Ele certamente conhecia os mandamentos sobre amor, misericórdia e cuidado com o próximo. No entanto, quando viu o homem ferido no chão, em vez de se aproximar, atravessou para o outro lado da estrada e continuou seu caminho. Logo depois, outro homem apareceu na estrada. Dessa vez, era um levita, alguém que também tinha funções religiosas importantes dentro da estrutura do templo. Assim como o sacerdote, ele também viu o homem ferido. Reconheceu a situação, percebeu o sofrimento, mas decidiu agir da mesma maneira. Passou pelo outro lado da estrada e seguiu viagem. Até esse ponto da história, Jesus já havia provocado um impacto profundo em quem estava ouvindo. 2 homens respeitados, conhecedores da lei e líderes espirituais, viram uma necessidade evidente e escolheram não se envolver. Talvez tenham pensado que aquilo não era a responsabilidade deles. Talvez tenham sentido medo, pressa ou simplesmente não quiseram interromper seus planos. Então Jesus introduz o terceiro personagem da história, um samaritano. Para entender o impacto dessa parte da parábola, é importante lembrar que os samaritanos eram desprezados pelos judeus da época. Havia uma longa história de conflitos culturais e religiosos entre esses povos. Muitos judeus consideravam os samaritanos impuros e evitavam qualquer tipo de relacionamento com eles. No entanto, é justamente esse homem, visto como estrangeiro e desprezado, que se torna o exemplo central da história. Quando o samaritano chegou ao lugar onde o homem ferido estava caído, ele não desviou o olhar. Ele não fingiu que não viu. Ao contrário, aproximou-se e foi movido por compaixão. Mas a compaixão do samaritano não ficou apenas no sentimento. Ele tomou atitudes concretas. Primeiro, tratou das feridas do homem, usando vinho e óleo para limpar e aliviar os machucados.
Depois, colocou o ferido sobre o seu próprio animal, provavelmente um jumento ou cavalo, o que significa que ele mesmo teve que continuar o caminho a pé. Em seguida, levou o homem até uma hospedaria para que ele pudesse descansar e receber cuidados adequados. Mas a história não termina aí. No dia seguinte, antes de continuar sua viagem, o samaritano entregou 2 denários ao dono da hospedaria, pedindo que cuidasse do homem ferido. Além disso, ele assumiu um compromisso ainda maior. Prometeu voltar depois e pagar qualquer despesa adicional que surgisse durante o tratamento. Quando terminou de contar a história, Jesus fez uma pergunta simples, porém profunda. Ele perguntou ao especialista da lei qual dos 3 homens havia sido o verdadeiro próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes. O especialista respondeu corretamente: aquele que teve misericórdia. Então Jesus concluiu com uma frase que atravessa gerações e continua sendo um desafio para todos nós: vá e faça o mesmo. Essa parábola revela verdades muito importantes sobre generosidade. A primeira lição é que a verdadeira generosidade sempre tem um custo. O samaritano não apenas sentiu pena do homem ferido, ele gastou seus próprios recursos para ajudar. Usou seu vinho e seu óleo para tratar as feridas. Interrompeu sua viagem, deu lugar no seu animal, pagou hospedagem e ainda assumiu um compromisso financeiro futuro. Nada disso foi conveniente, nada disso foi barato. A ajuda daquele homem envolveu tempo, dinheiro e conforto pessoal. Isso nos leva a uma pergunta importante. Quando foi a última vez que nossa generosidade realmente custou algo para nós? Muitas vezes queremos ajudar apenas quando isso não interfere nos nossos planos. Queremos contribuir apenas quando sobra alguma coisa. Porém, a generosidade que Jesus ensina não funciona assim. O amor ao próximo se manifesta quando estamos dispostos a abrir mão de algo que poderia ser usado para nós mesmos. A segunda lição dessa parábola é que conhecer a verdade não significa necessariamente praticá-la. O sacerdote e o levita conheciam perfeitamente a lei. Eles sabiam que amar o próximo era um mandamento de Deus. Provavelmente ensinavam isso a outras pessoas. No entanto, quando tiveram a oportunidade de colocar esse princípio em prática, escolheram ignorar a necessidade. Essa parte da história é extremamente confrontadora. Ela mostra que religiosidade não é a mesma coisa que fé verdadeira. Alguém pode frequentar cultos, conhecer versículos, participar de atividades religiosas e ainda assim viver uma espiritualidade vazia, se não estiver disposto a transformar amor em ação. A Bíblia reforça esse princípio em vários momentos. Em Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16, encontramos uma pergunta muito direta. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento diário, e alguém disser apenas palavras de encorajamento sem oferecer ajuda prática, de que adianta isso? No versículo seguinte, Tiago conclui com uma frase poderosa: a fé, se não tiver obras, está morta. E isso significa que o amor que Deus espera de nós precisa se manifestar em atitudes concretas. Não basta sentir compaixão. Não basta falar sobre misericórdia. É necessário agir. A terceira lição da parábola é que a generosidade verdadeira é intencional. O samaritano não ajudou apenas naquele momento por impulso emocional. Ele tomou decisões conscientes, planejou cuidados contínuos, deixou recursos disponíveis e assumiu um compromisso de retorno. Essa atitude revela algo muito importante para a vida financeira de qualquer cristão. Generosidade não deve ser apenas uma reação ocasional quando vemos uma situação comovente. Ela precisa fazer parte do nosso planejamento. Assim como organizamos nosso orçamento para pagar contas, investir ou poupar, também podemos separar recursos destinados a ajudar pessoas em necessidade. Quando a generosidade se torna uma prioridade no planejamento financeiro, ela deixa de depender apenas de emoção e passa a fazer parte do estilo de vida. Isso também traz uma perspectiva muito mais saudável sobre o dinheiro. Em vez de enxergar os recursos apenas como ferramentas para a satisfação pessoal, passamos a entender que tudo o que temos pode ser usado para abençoar outras pessoas. Essa visão está profundamente alinhada com os ensinamentos bíblicos. Em Provérbios 19 e 17, está escrito que quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e ele recompensará aquilo que foi feito. Em outras palavras, quando usamos nossos recursos para cuidar de pessoas necessitadas, estamos participando de algo que tem valor eterno. Ao refletir sobre a parábola do bom samaritano, percebemos que Jesus não estava apenas ensinando uma lição moral. Ele estava redefinindo o significado de amor ao próximo. O próximo não é apenas alguém próximo de nós, em termos de amizade, cultura ou religião. O próximo é qualquer pessoa cuja necessidade cruza o nosso caminho. Isso significa que o verdadeiro amor cristão ultrapassa barreiras sociais, culturais e econômicas. O samaritano ajudou alguém que, provavelmente, pertencia a um povo que o desprezava. Ainda assim, ele escolheu agir com compaixão. Esse tipo de atitude revela um coração transformado. Um coração que entende que tudo o que possuímos, tempo, recursos, oportunidades,
pode ser usado para refletir o caráter de Deus no mundo. Quando aplicamos esses princípios na vida financeira, percebemos que a generosidade não diminui nossa vida, ela a enriquece. Pessoas generosas constroem relacionamentos mais profundos, desenvolvem maior sensibilidade espiritual e vivem com um propósito muito maior do que simplesmente acumular bens. No final das contas, a parábola do bom samaritano nos convida a uma reflexão muito pessoal. Ela nos leva a perguntar como estamos reagindo às necessidades ao nosso redor. Estamos agindo como o sacerdote e o levita, que viram a dor, mas preferiram não se envolver? Ou estamos dispostos a agir como o samaritano, transformando compaixão em ação prática? Jesus não terminou a história com uma teoria. Ele terminou com um convite direto. Vá e faça o mesmo. Essas palavras continuam ecoando até hoje, lembrando que a verdadeira fé sempre se manifesta através de atitudes concretas de amor. Quando entendemos essa mensagem, nossa relação com o dinheiro também muda. O dinheiro deixa de ser apenas um instrumento de segurança pessoal e passa a ser uma ferramenta de impacto. Cada recurso pode se tornar uma oportunidade de demonstrar generosidade, restaurar dignidade e aliviar o sofrimento de alguém. Portanto, ao pensar sobre sua vida financeira, vale a pena fazer algumas perguntas sinceras. A generosidade faz parte do seu planejamento? Você tem reservado recursos para ajudar outras pessoas? Ou a ajuda só acontece quando sobra alguma coisa? Responder a essas perguntas pode revelar muito sobre nossas prioridades e, ao mesmo tempo, pode abrir portas para uma vida muito mais significativa. A história do bom samaritano nos lembra que amar o próximo não é apenas um ideal bonito. É uma prática diária que envolve decisões, sacrifícios e escolhas conscientes. E quando escolhemos viver dessa maneira, descobrimos que a generosidade não transforma apenas a vida de quem recebe ajuda. Ela também transforma profundamente o coração de quem decide ajudar.